Nessa noite, nós temos a honra de receber o nosso irmão Paulo Jeremias. Ele é de Faxinal e ele vai falar com a gente hoje sobre um tema bem interessante: a nova era. Então, antes de chamá-lo, eu gostaria de convidar a todos para que fechem os seus olhos, para que acalmem o seu pensamento, para que possa sintonizar com aquele espiritual que está aqui, nesse clima de paz, de harmonia, e que nós possamos receber do nosso irmão as suas reflexões acerca dessa doutrina tão abençoada, que é a doutrina espírita, e que nós possamos, a cada dia, buscarmos tornar-nos melhores, nos assemelhando mais à imagem do nosso irmão Jesus, que a espiritualidade superior que se encontra possa nos incluir bons sentimentos, bons pensamentos, e que ao sair daqui, nós possamos sair renovados, cheios da paz e do amor do nosso mestre. Que assim seja. Que assim seja. Então agora eu convido o nosso irmão, Jeremias, a palavra é sua. Obrigado. Fique à vontade. Senhoras e senhores, de todo o meu coração, eu faço votos que estejamos envolvidos em muita paz. É um prazer imenso, uma alegria poder estar mais uma vez aqui em Itaporã, compartilhando dos estudos da doutrina espírita dos espíritos superiores. Nós ouvimos, aqueles que tiveram oportunidade, a conferência da nossa federativa Estado do Paraná. Eles trataram muito do mundo novo, de uma era nova, e falaram muito as histórias de Edivaldo, entre outros, do Dr. Alberto Almeida, falando muito do perdão e daquela construção nossa tão necessária. E nós, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nós temos, então, aquele trecho em que os fariseus questionavam aquele moço jovem, de olhos claros, que dizia coisas que eles não estavam entendendo. E eles falavam: mas você veio mudar a lei? Ou não, eu não vim mudar a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Eu não vim revogar a lei nem os profetas, eu vim dar cumprimento. Então, neste capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um espírito israelita que trabalha muito esta nova era, que é uma nova fase, um período, um novo tempo. O que será? Como será? Nós, é fato que vivemos neste momento anunciado pelas Escrituras, inclusive no sermão profético de Jesus, aquele momento das tribulações, daquele sermão profético, guerras, rumores de guerra, tempestade, epidemia e etc. Nós estamos vivendo ele confirmado pelos bons espíritos. Inclusive também, nós temos o próprio Cristo Jesus citando no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o 14, aliás, de Mateus, falando para nós, inclusive de Daniel, que já falava destes dias, destas tribulações, desta transição, o profeta Daniel. E também este profeta Daniel, também já falando que depois dessas tribulações, teríamos novos tempos. E é o nosso convite de hoje. Então, Jesus cita esse momento difícil, Daniel, entre outros. Depois nós temos naquele livro enigmático, o Apocalipse, que para nós já não é muito mais enigmático. Nós, abençoados por estes espíritos superiores, vem nos explicar muitas coisas. E nós temos no próprio livro dos Espíritos e a Gênese de Allan Kardec. É o quinto livro da codificação nossa do Espiritismo. Aonde está o Espiritismo? No livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, que são eles, depois, o Evangelho, nós sabemos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno,
e a Gênesis, né? Então, veja bem, são chegados os tempos marcados por Deus para a regeneração da humanidade, não é do mundo material. Veja, então esta transição para uma nova era, ela está no projeto de Deus, trabalhado, estudado, bem detalhado e perfeito para todos nós. Então tem um planejamento, não é por acaso estes dias de turbulências que nós estamos aqui encarnados. Não. Já falaram para nós que não é por acaso, em séculos longínquos também nós levamos para pavor, violência e tudo mais. Ninguém está no lugar errado, no momento errado. Ainda mais numa encarnação pontual como essa que nós estamos vivendo. E daí? Diante deste mundo novo, a Gênese, que é a nossa inspiração, este livro, fala: os tempos são chegados, como o próprio Cristo fala também para nós, em seu Evangelho, e daí ela fala da nova geração. E nós já estamos convivendo com espíritos altamente inteligentes que a gente vê pela precoce da idade. Muito bem. A esperança, então, de um mundo melhor surge no coração de muitos. Mas que mundo é este? Como seria este mundo melhor? Quando? O que acontece? O que eu tenho que fazer? Vai ser um passe de mágica? Vai ser um milagre? Agora é um mundo regenerado? Eis então. Tomamos como nossa primeira inspiração esta obra do Pentateuco, que é a Gênese, e este livro que todos deveriam ler e reler pelo menos umas 3 vezes depois de estudar. A primeira parte dele, ele analisa a origem do nosso planeta, a criação, desde a nebulosa, há 4,5 bilhões de anos atrás, quando Deus faz uma reunião de uma comunidade de espíritos superiores, e um deles era Jesus, e dá um encargo para Jesus constituir o planeta Terra e os habitantes que ali estariam para a evolução, para o progresso, porque é a lei de Deus. Lindo. Lindo saber as fases, a origem. Às vezes eu costumo lembrar, a ciência já provou as eras dos dinossauros, basta dizer isso. Neandertal, homens de sapiens, 60 mil anos. Se nós pegarmos a Bíblia, que retrata Adão e Eva e tudo mais, vai dar 5, 6, 8, 10, 12, 20 mil anos. Quem está certo? A ciência ou a religião? Olha que bênção a gente conhecer o Espiritismo. Olha que bênção. A segunda parte aborda a questão dos milagres. Não existe milagres. Não é o Espiritismo que diz, mas ele vem junto com a ciência dizer aquilo que Jesus falou. Olha, vocês também podem fazer o que eu faço e muito mais. É uma questão de magnetismo, evolução, manipulação de fluidos e conhecer e compreender todas as ciências que vai ser o nosso futuro. Andar sobre as águas e acalmar uma tempestade. E não se turbe os vossos corações. Vai chegar o tempo nosso de cada um. E a terceira parte que enfoca as predições do Evangelho. Ali nós encontramos esse sermão profético de Jesus, Daniel, entre outros, mas também falando. Os sinais dos tempos chegaram. A nova era já está aí. E nós temos vários livros. E daí, então, fala da geração nova. Muito lindo. Então, para repetirmos esta construção deste mundo novo, desta nova era. Como será? Como se fará? Que mundo é esse? Do que trata? Então, é fato que nós vivemos este momento de transição. Provas e expiações para o mundo regenerado. Ainda, o bem está aqui, um pouquinho menor. O mal se sobrepõe. A violência, as influências e tudo mais. Neste momento de separação de valores, o bem vai se sobrepor ao mal. Nós estamos vivendo. Então, quais serão as principais alterações deste mundo novo, desta nova fase? É de natureza moral. Mexe com o nosso calo, mexe com o nosso eu. É mais fácil ouvir, esquecer e amanhã já não praticar. É normal. Convida o ser humano à mudança de comportamento para melhor. Veja. Então, prestem atenção que ninguém se esqueça.
Não é o planeta que vai se transformar, muito embora a locomoção das placas tectônicas, verticalização dos polos, tudo isso é necessário para acalmar a temperatura, tempestades e tudo mais, é necessário, mas é muito maior moral. Então, é nós, a humanidade, se transformando, agindo cada vez melhor, para que daí o planeta, a nossa querida casa Terra, seja um mundo de todos. Infelizmente, esse entendimento tem se feito muito lentamente. Como ontem, ao tempo de Jesus, ele veio trazer para nós as primícias do reino, falando, tem que amar até o inimigo. Como? O Espiritismo explica. É muito lindo. Então, Jesus, conhecendo estes nossos limites e compreendendo, amplia a sua compaixão e ele, como prometeu, envia o Consolador na hora própria, que é a doutrina espírita. O Espiritismo cumprindo este papel. Então, quando as dores fossem superlativas, estivesse judiando demais, a compreensão mental mais elevada, adultos que somos, aí então ele enviaria, como o fez, para que pudéssemos conhecer a verdade e se transformar em homens livres, pessoas livres. A verdade não cobra nada de ninguém, de ninguém. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos transformamos. Eu faço o bem porque eu sei da importância para a minha saúde física, emocional, psicológica, espiritual, e eu vou receber do outro lado o bem que eu fizer aqui agora. É tão linda esta lei de amor, é tão linda que eu não conhecia. Eu ficava pensando, mas que verdade é essa? Hoje a gente compreende, né? O Espiritismo matou a morte, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu sofro, mas eu não compreendia bem essa questão. Essa lei de amor é a lei de Deus, Deus é amor, é a lei dos mundos, conhecer a verdade para me tornar livre. Quando nós pensamos no bem, nós, aqui em geral, pensou no bem, fez o bem, basta. O teu organismo automaticamente produz todos aqueles hormônios do prazer, da alegria, da felicidade. Dopamina, endorfina, noradrenalina, entre outros hormônios, imuniza o corpo, inclusive o equilíbrio emocional e psicológico. Tinha que vir o Espiritismo, como é uma ciência, dizer isso para nós e provar. Meu Deus, o que nós estamos fazendo? Então, o que me deixa triste? Muito. Nós somos praticamente 8 bilhões ou mais de encarnados. Não chega a 1% que sabe disso. O mundo precisa do Espiritismo. É obra divina, é obra de Deus. O mundo precisa dessas respostas, as pessoas. E é menos de 1% que tem esse conhecimento. Infelizmente. Então, com tudo isso, desvelando o significado profundo da nossa existência, a nossa realidade, aqui vocês estão usando um corpo e é de passagem. São espíritos, viajantes do tempo e do espaço, herdeiros do universo. São espíritos de passagem aqui. Aqui é uma escola, um hospital. Compreenda isso. Essa dimensão espiritual, a imortalidade da alma, com o que muda o nosso objetivo psicológico existencial. Eu tenho certeza absoluta disso que acabamos de inserir na nossa prosa. Então, eu mudo a minha posição de ter para ser. Ser bom. Eu quero ser cristão. Vocês acreditam em Jesus e suas propostas? Sim. Então, coloque em prática. Martin Luther King, livros grandes líderes, ele falou assim, não tem nada mais ridículo do que saber o que é certo e não fazer. É a nossa proposta. É o nosso momento. O que é que nós estamos fazendo com essas informações? O que é que nós estamos fazendo com o Evangelho, com a nossa crença? O que é que nós mudamos? É chegar no momento
do real entendimento e, sobretudo, atitude cristã tem que ser a nossa conduta nos dias de hoje. Então, atordoado que somos por inúmeros sofrimentos contínuos ao longo dos séculos, outra alternativa não há. Outra alternativa não há, senão o que prescreve a lei, como o próprio Cristo vem nos informar e enfatizar. A autoiluminação, a transformação do eu. Brilhe a vossa luz. Lembra? Brilhe a vossa luz e expulsará as trevas interiores. Aonde é que Jesus disse que está o reino dos céus? É um lugar circunscrito? É lá em Faxinal, vai mudando? Ele disse que o reino dos céus está dentro de cada um. Vírgula, que o desejo. Então é um estado, uma construção íntima de compreender, entender e fazer. Veja que coisa linda. Eis a maneira correta para a mudança de faixa evolutiva e poder merecer este mundo novo e coabitar neste novo período, este novo mundo. É o que nós precisamos. Então, a nossa iluminação interna, a nossa luz tem que brilhar, desenvolver valores divinos a partir de agora. Estamos adultos e nessa fase. Então, um futuro melhor que todos aguardam. E ninguém tem a dúvida, não é um lugar, é construção própria, minha. E nós chegamos neste momento da nossa evolução. É preciso esta compreensão. E o novo mundo, ele não ocorrerá por um milagre ou um salto da natureza. Quem assim espera estes efeitos sobrenaturais, maravilhosos, eles ficarão decepcionados. É uma infantilidade espiritual, é uma infantilidade de progresso, ainda é criança, quem assim pensa. Porque ele será de transformação íntima. Lembra dos 2 lobos que o netinho pergunta para o vô? E o vô fazendo um diálogo de alto nível, até filosófico. Ele falou para o netinho que nós temos 2 lobos dentro de nós, ensinando valores. 2 lobos dentro de nós. E o netinho, mas que lobo é esse? Vô? É o lobo do bem e do mal. Lembra? Qual que vence? É o bem. Vai vencer aquilo que nós mais alimentar. Então é um momento crucial, é um momento nosso, é um momento realmente de sairmos da área de conforto, de entender melhor a nossa situação. Vivemos hoje, então, em nosso planeta, a grande transição com uma ressalva. Sobre todos os aspectos, todos, sejam eles materiais, éticos, filosóficos, culturais, religiosos, e nosso moral. Todos os aspectos. O ser humano, então, exausto e angustiado, com muitas e variadas dores, com mais erros do que acertos, eles batem a porta dos céus. Suplicam e pedem, em linhas gerais, a humanidade. E Deus, o bom Pai infinitamente misericordioso, mas é justo. É justo. Ele não vai receber igual. Nós já sabemos qual é a moeda dos 2 planos. Nós temos vários livros, inclusive aquele irmão Jacó, voltei de uma mulher, coisa mais linda, a luz daquela mulher se aproximando da praia, onde estavam reunindo um grupo que seria atendido e direcionado para uma cidade espiritual. E vinha com aquela luz, coisa mais linda. E daqui a pouco vinha um espírita, que se dizia cristão, se não tivesse tido ajuda, não chegaria até ali na praia. E aquela mulher não era espírita, mas ela fazia o bem, ela desenvolveu a caridade, a paz, o perdão e o entendimento. Olha que coisa linda. Então é uma construção interior esse reino de Deus. Aliás, esse reino dos céus. Aliás, Jesus proclama isso no livro Boa Nova, numa conversa com João. Ele disse que é a busca essencial do ser humano, é a razão da existência, o demais é acessório. Palavras de Jesus. O irmão X, Humberto de Campos, livro Boa Nova. Está lá. Então, para libertar-se, evoluir e fazer parte deste mundo novo, não existe outra maneira
Não há outra maneira, outro modo. É nós nos transformarmos para viver esta nova fase e merecer este mundo novo. Jesus garantiu isso. Ele não poderia se enganar. Eu falei de início, vocês acreditam nele, nos seus ensinos? O que ele disse, quem é que vai herdar a terra? Bem-aventurados mansos, porque vai herdar a terra. Então não vai acabar a terra, o mundo, né? Tem gente que acredita nisso ainda. É uma pena que menos de 1% conhece o que nós conhecemos. Mesmo sofrendo, chorando, você ergue o topo da cabeça e dá um sorriso de esperança. Oh, bendita dor! O que é que você corrige em mim? Isso é bênção. Isso é uma fé racional. Este é o nosso momento. Então, antes, é regenerar o espírito, é vencer os nossos vícios. Coisa muito difícil. É o nosso desafio. Como é que eu posso vencer? Que vícios são esses? Veja que interessante. Temos a insuperável lei de amor e é preciso compreendê-la. E temos que praticar de modo correto nos dias de hoje. Então, agindo com lucidez. Quem nos oferece essa lucidez são estes espíritos superiores que coordenaram e ainda mandam muitas mensagens e livros dirigidos por Jesus. Uma obra divina que Deus autorizou para estes momentos. Nós temos o auto-amor, depois nós temos que, com este auto-amor, auto-amar-se. Combater os vícios, depois tem uma coisa que ninguém gosta. Eu aprendi a gostar um pouquinho. Estudar. Não tem como. Estudar, sem desculpas. Aliás, Jesus citou para nós, naquela mensagem do Espírito Verdade, daqui a pouco eu derrubo mesmo. O que é que o Espírito Verdade disse para nós? Espíritas, cristãos. O primeiro ensinamento é amar, porque é da lei. Qual que é o segundo? Instruí-vos, senão não tem jeito. Não tem como. Mas nós vamos entender ainda melhor esse chamamento. Então, no auto-amor, as pessoas confundem o egoísmo. Vamos nos auto-amar. Então, o egoísta ou o egoísmo é querer coisas para si ou pessoas para si sem nenhum mecanismo de evolução. Veja, o auto-amor é um despertar de consciência para eleger o melhor para si, não se tornando uma posse, mas uma proposta evolutiva. Os indivíduos egoístas não se amam, eles amam a posse. Gostam das coisas e das pessoas para manter as suas paixões e necessidades quase desequilibradas. Eu disse que amo, às vezes a pessoa diz que ama, eu quero aquele que eu amo, o interesse, é mais uma paixão quase, o amor fraterno é diferente, mas eu quero que ele seja feliz comigo, senão eu já fico bravo. E tem os meus jeitos. Daí então o auto-amor é um mecanismo de evolução que nós podemos constatar isso na proposta de Jesus. A proposta triangular. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então não é uma escalada. Vou amar a Deus para amar o próximo, para me amar. É ao contrário. Eis um desengano que nós vivemos ainda hoje. Nós precisamos fazer o inverso. O inverso. Nós precisamos primeiro nos amar. Auto-amor. Amar o próximo, para depois amar a Deus. Um dos problemas. Quais seriam os nossos vícios morais que Lázaro falou e nós vamos falar de Lázaro? Egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, maledicência, indiferença com os sofrimentos alheios. A gente fala, vou fazer caridade, vou fazer o bem. É o doer uma cesta básica lá no asilo, fico feliz. Isso é um dever. É muito maior, é muito mais profundo. Se eu não tiver coragem de identificar, de me autoanalisar e ver o nível que eu estou, meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade, a minha inveja, meu ciúme, confessar e trabalhar, eu desisto logo das coisas boas.
eu desisto, eu não consigo amar o meu próximo. Porque normalmente os defeitos que eu vejo em vocês, normalmente, eu os tenho. Não vou ver defeito porque eu combati os meus vícios. É diferente entender, compreender, aceitar e confessar e trabalhar eles. Eu consigo daí então eleger para mim coisas boas de um espírito consciente adulto, maduro. Eu consigo me amar, eu consigo amar vocês. Consequentemente, estarei amando a Deus. É o inverso, é esta proposta. Então, os vícios que estamos tratando morais é aquela imperfeição, é disposição, é uma tendência para o mal, para o sossego, para a área de conforto, do egoísmo, da maledicência, do preconceito, da inveja. E nós temos que ter coragem de se autoanalisar. Não é fácil. Então, quem não faz desta maneira, nos dias de hoje, trabalhar duramente, fazer uma viagem, uma incursão interna, e o Espiritismo nos oferece mecanismos, informações, não vamos conseguir. Nós vamos ter momentos, mas muito mais. Por isso que as dores, as decepções, aqueles quadros melancólicos, quadros depressivos, pode virar uma depressão. Aí eu fico estressado. A síndrome da adaptação geral. Fico elétrico, mas eu não estou bem com nada, com ninguém, nem com dinheiro, nem comigo. Mas eu não fico bem de jeito nenhum. Nada vai me saciar. O espírito precisa de alimento. E vocês sabem por que a maioria não consegue, né? Porque desiste. Mas com esses conhecimentos, com essa proposta, não. Então vamos lembrar do espírito Lázaro, o que ele trouxe para nós. Lázaro, aquele mesmo, no tempo de Jesus, que a morte dele, não vamos adentrar nela, mas no estado de catalepsia ou algo do gênero, tudo bem? Mas Lázaro, depois de muitos séculos, foi convidado por Jesus, o próprio Espírito Verdade, para fazer parte deste grupo de espíritos, junto com Santo Agostinho, São Vicente, Paulo, Sócrates, Fénelon, entre outros, São Luís e tudo mais. Foi chamado. E Lázaro tem de sua autoria, no Evangelho segundo o Espiritismo, as lições: afabilidade, a doçura, obediência, resignação, a lei do amor, do dever, e o dever, a lição, capítulo 9 e 11. E no capítulo 9, item 8, ele trata na lição de obediência e resignação, olha que lindo. Ele fala assim: cada época, e olha a grandeza de Lázaro, Jesus chorou por ele. Lindo, né? Cada época é marcada pela tendência da virtude ou do vício. E qual será a nossa tendência? Qual será o nosso vício? Ele fala: a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Tinha que estar nos conformes do que Jesus pediu como Espírito Verdade. Espírito, amai-vos e espíritos. Então, sem instrução, nós que lidamos com o Espiritismo, que é uma ciência, acima de tudo, não tem como. Eu posso até achar que compreendo, ou posso até achar que posso estar em sintonia boa, fina e alinhada. Não estarei. E qual é o vício? Lázaro fala: é a indiferença moral. E são muitos, e não são poucos, que permanecem indiferentes diante do sofrimento dos nossos irmãos. Crianças com dificuldades, pobres, alimentos, idosos, entre outros. Você pode ver. Vamos fazer uma visita para uma família que realmente está com dificuldade, com doença. Não é só alimento, às vezes precisa de um amparo, às vezes é de uma faxina, às vezes é de um abraço, às vezes é de uma conversa, que pode até evitar um suicídio. Nós sabemos disso. Então, esta indiferença, porque nós aqui, graças ao bom Deus e aos nossos esforços, se temos é porque merecemos. É assim. Se temos é porque merecemos. Obrigado, meu Senhor. Então, é preciso esta compreensão, porque a indiferença diante dos sofrimentos é muito grande. Nós ficamos na área de conforto. Tem momentos que nem o telefone nós atende.
ele no modo avião para estar fora de área. E acontece. Então, essa indiferença moral é muito difícil para nós nos dias de hoje. E nós sabemos, como esses benfeitores nos ensinam, que cada ação sucede uma reação equivalente. Eis então as dores morais e os desconfortos, as ansiedades, as angústias, as inquietações que nós vemos entre nós. Por conta de não trabalhar estes vícios, por conta de não fazer esta incursão e desta indiferença moral. E nós sabemos que o estudo, o intelecto, ele vem primeiro, daí ele rebota as questões morais. Eu melhoro um procedimento quando eu vou estar instruído. Olha que lindo. É um momento difícil, é uma coisa que a gente não gosta. Só que é muito mais fácil do que ser jogado vivo numa cova de leão, como foi o Silvestre de outrora. E ao mesmo tempo é mais difícil. É quando nós vamos mexer com nós mesmos, não é fácil. Então nós somos convidados ao amor. Quase sempre, quase todos os dias, e não é de hoje. E daí a gente não somos convidados a servir, ficamos indiferentes. Então, meus queridos irmãos, que a dor do meu irmão não seja a partir de hoje indiferente. Que a morte do corpo físico não me encontre um dia vazio, solitário, sem ter feito o que eu pedi. A partir de hoje, não é motivo de mais. É estes espíritos superiores, é Jesus falando com nós desta indiferença que todos nós já tivemos, já passamos, se ainda não temos. Então, que a morte não me encontre um dia vazio e solitário, sem ter feito o que eu pedi. Então, meus irmãos, é tempo de rumarmos para este novo mundo e viver esta nova era. Temos necessidade. A Joana de Ângelo, o espírito que está lá no Evangelho de Jesus, a Joana de Cusa, até no Rio, né? E a gente conhece muito bem na nossa literatura, no nosso meio, pelas mãos de Divaldo Freire, né? Coisa mais linda. Até eu comprei o último livro do lançamento dela agora, é O Mundo Regenerado, Rumo ao Mundo Regenerado, coisa assim. Lançamento agora, nos deram lá da conferência para mim. E ela pediu para nós, e teria que estar tudo dentro, né? Em humanizar, qualificar e espiritizar. Humanizar é ser bom, afável, amparar, socorrer as dificuldades alheias. Nós sabemos que qualificar é conhecimento, é este estudo. Nós precisamos ter um domínio do espiritismo. Uma resposta nossa errada, e são muitas pessoas que nos procuram. Uma resposta errada pode comprometer uma obra errada, uma frase errada. E tem muitas obras que não é espiritismo. Se diz espírita. Espírita é muito errado. Nós sabemos distinguir. Então é muito importante. E espiritizar. Esta condição de entender que aqui tem um espírito ocupando um corpo. E daqui a pouco vai ficar aqui esse corpo. E eu volto para lá com os bônus do que eu fiz de bom. Então, para isso, não existe outro meio senão um estudo contínuo e combater os vícios, cuidar muito das obras que nós estudamos. Então, para isso, a gente vai fazer uma ressalva muito importante. Quando nós formos nos dedicar a estudar, lembrem-se, primeiro, eu. Estudar, eu. O maior desafio da humanidade. Eu tenho que me compreender. Eu tenho que ver qual que é a minha posição nessa situação. Eu quero ver se eu tenho coragem. Esses dias eu estava fazendo uma exposição lá em Faxinal e eu falei que eu tentei ficar 24 horas. Me preparei na noite, fiz as minhas orações, deixei bilhetes para tudo lá. Eu não iria agredir a ninguém, nem por pensamento. Eu escrevi para não esquecer. Acordei de manhã, mas foi meia horinha depois, tinha um detalhe de um chinelo, de um tênis que eu não achei. Mas eu esparramei muitos bilhetes. Foi difícil. 24 horas, sem ofender ninguém, mesmo pelo pensamento. Veja, os nossos irmãos, os vizinhos de Marte, se reúnem uma vez por mês para fazer oração. A nossa vibração de psíquica é
gosmenta faz mal para eles. Eles são mais espiritualizados. Veja, eu tentei, deu trabalho. Não foi no primeiro dia. Veja, eu tenho que estudar e tenho que ter coragem. Então, Allan Kardec fez para nós um estudo e nós vamos falar dos 3 tipos de espíritas básicos. 3 tipos de espíritas. Está no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas. E daí me doeu. Doeu de novo. Ele então fez esse modo genérico, 3 tipos. Aí ele colocou o primeiro, o espírita fenômeno. Só fenômeno, só mediunidade. Não estuda, não trabalha, não participa de qualquer outra atividade da casa. Espírita fenômeno. Nós sabemos que as obsessões, aquelas simples, a Joana falou que nós estamos, estivemos ou estaremos. A influência espiritual está muito intensa. Por isso, orar e vigiar está muito na moda. Muito perigoso. Então, como é que eu posso ser médico sem estudar, sem cursar medicina? É um perigo. É um perigo que eu posso estar sem usar. Muito embora nós temos a liberdade. Mas Kardec coloca para nós. Depois tem o segundo modelo de espírito. Imperfeito. O dia que eu fui fazer esse teste lá comigo na minha casa, aí eu fui dar uma estudadinha nisso aqui, estou me enquadrando nos 3. O imperfeito, ele não aplica para si as lições morais. Nós estamos aqui na casa, no movimento, você tem que melhorar. Uns 3 dedos, mas eu não aplico para mim. É rapidinho, a gente é muito rápido para julgar ou para preconceito ou para apontar. A gente é muito rápido. Você tem que mudar, tá? Mas e eu? Este é o espírito imperfeito. Depois tem o bom espírito. Em linhas gerais, Kardec denominou os 3, né? O bom espírito, lembra que está lá na lição Os Bons Espíritos do Evangelho? Como é que se reconhece o bom espírito? Ele se reconhece pelo esforço em praticar. Já está asseverando que nós não vai conseguir a supremacia mesmo. Pelo esforço em praticar a lei de amor e caridade. Perdão, benevolência, indulgência. Me instruir, combater os meus vícios. Eu estou me esforçando. Não vamos conseguir de uma vez por todas. Teve uma mulher, tem uma historinha no livro que ela teve que reencarnar, acho que 5 vezes, só para conseguir ter um nível de paciência de uma forma, por assim dizer, adequada. Né? Veja que interessante. Será que a gente não poderia analisar, e eu me enquadro em alguns deles, qual seria? No início eu estava me enquadrando nos 3. Agora estudar, estou fazendo um esforço. Né? O espírito imperfeito, fiquei meio assim, mas já estou lutando. E esse bom espírito, estou me esforçando para praticar. Está longe. Mas a gente, é assim que começa. O pobrezinho de Assis, o santo de Assis, ele falou para nós, começa a pensar. Pensa. Começa daí a desejar, trabalhar, falar. Daqui a pouco, estamos fazendo. É assim. Então, nós temos que nos avaliar com lucidez. É tempo de ação e de uma real identificação. O que eu posso fazer para participar, para colaborar comigo mesmo, com o meu próximo, com Deus, com este momento? Então, a gente viu que é estudando e fazendo essas comparações. E são muitas pessoas difíceis que a gente está convivendo e que nos procuram nos dias de hoje. Temos que atender e responder sobre os acontecimentos e principalmente sobre o Espiritismo. Se eu não sei, se eu não estudo as obras básicas do Espiritismo, como eu vou responder? Às vezes pode ser um doente ajudando o outro. Como é que vai ficar? Né? Porque tem muitos de nós que estamos, por assim dizer, doentes, em desarmonia, em desequilíbrio, e às vezes não sabemos ou não aceitamos. Veja. E daí então, nós estamos convivendo com pessoas em tempos difíceis. Os exercícios difíceis,
nós tivéssemos um exército, ele treina por os assuntos difíceis. Nerci está fazendo 3 universidades, 2 pós-graduação. Está treinando a mente, né? E as pessoas difíceis? Treinam o coração, os sentimentos. Olha que lindo. E os tempos difíceis? O espírito que toca a nossa moral. Nós temos aqui uma mensagem espírita de um espírito que não colocou o nome. Olha que lindo. As nossas preces são atendidas. Olha o nosso momento. Ele disse assim: eu pedi força a Deus. E Deus me deu dificuldades para que eu ficasse forte. Eu pedi sabedoria a Deus. E Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem para suportar. E Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor. Quero ser bom, quero amar. Deus atendeu o pedido e me deu pessoas difíceis e com problemas para ajudar. Olha que lindo. Não reclamem. Não perda os bons. Ama. Trabalha, perdoa e espera. Serve. Quem vai ser mais é a única. Por isso que se conheceis a verdade, vos tornará livre. Eu fiquei cabuloso com isso muitos anos. É a coisa mais linda esta lei de amor. Eu entendi por que é que falaram que é a única substância no universo, criador e mantenedor do universo. Quanto mais você doa, mais você recebe. Eu demorei. Estes hormônios, o contexto psicológico, emocional, saúde, equilíbrio, paz, ligação com os bons espíritos. Gente, as pessoas difíceis, os momentos difíceis, é para isso que Deus nos concedeu. Então, é aí que entra a nossa fé raciocinada, que nos apresenta a ciência espírita, que nos apresenta a nossa religião, aquela fé robusta e trabalhada. Eu sei quem eu sou. Eu sei porque sofri. Eu sei de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu fui. Eu sei aonde vai se cumprir as promessas de Jesus. Eu tenho certeza, absoluta convicção que Deus existe, é Pai e é bom. E atende as nossas súplicas. Porém, nós precisamos compreender. Já falaram para nós, não existe uma só prece. Uma. Menor, maior, qualquer que seja, sem ser atendida. Olha que misericórdia. Nenhuma. Porém, contudo, mas saibamos pedir. Porque às vezes as respostas vêm nestas fases ou formas diferentes. Então, meus queridos irmãos, com isso, nós precisamos avançar a cada dia em nós nos melhorarmos, para nós colocarmos um sorriso cheio de esperança. Porque já está iniciado há algum tempo este mundo regenerado. A nova geração que Kardec trata no final do livro da Gênese, essa nova geração, a gente vai reconhecer eles pela inteligência e a razão geralmente precoces. A gente vê crianças com uma sabedoria incrível, outros com 10, 12 anos querendo ser professor na universidade já. Então Kardec coloca lá a Gênesis, 155 anos, foi editado em 1868. Kardec coloca para nós que essa geração nova seria conhecida pela inteligência, a razão geralmente precoce, juntamente com o sentimento do bem e com crenças espiritualistas. São espíritos maduros, são espíritos já mais evoluídos que veio nos ajudar. É esta mudança. Kardec tratou disso lá longe. Então eles não se identificam com estas paixões. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a cupidez, a indiferença. Gente, é a coisa mais linda. Há poucos dias, eu participei de uma reunião, por assim dizer, um dialzinho, com um dos meus filhos que me convidou. Gente, eu fui lá, era na média de uns 12, 15. Eu saí de lá maravilhado.
A conversa daqueles meninos, os assuntos muito bons. Aí eles falaram para mim de um grupo de rock. Se eu não me engano, Coldplay. Eu não conheço muito, não. Mas eles me garantiram e falou para mim pesquisar. É uns caras disciplinados, não fala palavrão, respeita a natureza, os animais, passa uma mensagem que é de arrepiar, dizem eles. É de arrepiar. São estes espíritos que estão reencarnando. Desde antes do ano 2000. Já foi avisado na ciência, na música, nisso, naquilo e tal. A gente vê muitas pessoas, a minha nora, eu tenho uma nora lá, que ela pega tudo quanto é cachorro da rua e chora desesperadamente. Nós estamos com uma mãe e um filhotinho que estava na rua, ela teve que fazer uma castração, ela participa de uma ONG lá, e está lá em casa, estamos cuidando, que na casa dela está cheia. Estava escrito que viriam pessoas assim. Olha que coisa mais linda. E o futuro da Terra, a nova era, este novo mundo? Apesar deste momento triste que nós estamos, né? Que a gente está vendo, que está passando nesse momento, mas a gente compreende por quê. Já acendeu, então, uma pequena luz de esperança e logo aquele sol maravilhoso vai brilhar. Nada de fim de mundo, mas fim de era. Nós sabemos que é um final de ciclo do mal. E por que o mal está fazendo muito barulho agora? Porque ele está agonizando. Estamos num momento de transição, o mal está agonizando. Está intenso. Mas nós temos muitos e bons amigos, encarnados e desencarnados, para nos ajudar. Então, essa nova era existirá, como eu disse de início, foi a única promessa material. A única promessa material. Jesus disse para nós que os mansos vão herdar a terra, então não vai acabar. E como é que faz para mim voltar aqui, desse mundo de todos? Eu tenho que ser manso. E ser manso é ser humilde, é amar, é perdoar. Para mim conseguir isso, combater os meus vícios. Esta é a nova fase. Esta é a nova era. Eu tenho que trabalhar isso. Então, depois Jesus reitera isso. Naquele livro enigmático, que poucas pessoas vão até o final dele. O livro do Apocalipse, capítulo 21. Gravem. Capítulo 21. Vai lá no livro do Apocalipse hoje e olha o que está escrito bem no finalzinho. Tratando do novo céu e da nova terra. Novo céu e nova terra. Não existirá mais dores. Será um mundo de bênçãos. Aqueles que não resistirem, que combater os vícios, estiver ali lutando, se esforçando, Deus vai enxugar todas as lágrimas. E vai ser um mundo de bênçãos. Está lá no capítulo 21 do Apocalipse. Que coisa mais linda do mundo. Um novo céu e a nova terra. Então, nada de temer o mal e nem os males. Nós sabemos que hoje estão reencarnando inúmeros espíritos a nos ajudar, inclusive do planeta Alcione, nós acompanhamos nas últimas horas, e em várias comunidades próximas da Terra, instalam-se grupos de auxílio infinitos, numerosos. Como é que eu posso utilizar eles? Se eu não tiver nesta batalha de combater os vícios, das minhas orações, da prática do bem, sintonia. Esses dias, numa reunião mediúnica, eles me deram uns 10 minutos dessa sintonia. Por incrível, nós estávamos estudando essa questão de sintonia, depois fomos para a reunião mediúnica. Que nem eu disse para os companheiros depois, gente, eu entrei na vibe. Eu fiquei 10, 15 minutos sorrindo. Eu fiquei num êxtase tão grande para entender o que eu estávamos estudando de sintonia. Eu agradeci muito, e eu falo isso para vocês, não é privilégio nenhum, não, mas parece que demonstraram na prática o que é essa sintonia, quando nós desejamos se melhorar, fazer, ajudar, não ser indiferente. Olha que coisa mais linda. Então sejamos confiantes e unidos, e este é o nosso momento. Como cristãos da última hora, a 1/10 hora, nós estamos enfrentando esse sermão profético que Jesus anunciou, momentos difíceis, situações desafiadoras, influências espirituais intensas e negativas, né? Inclusive os ditos inimigos de Jesus. Então, a nós espíritas, a nós cristãos da última hora, temos que responder, socorrer em muitos casos, porque somos menos de 1%. Quanto que dá isso? De 8 bilhões? 800 mil? É mais ou menos isso?
Gente, olha que compromisso que nós temos. Então vamos, né, abraçar o Consolador, vamos fazer a nossa parte, entender que eu preciso me dedicar, me esforçar. Sejamos fiéis a Jesus, porque Ele já nos convidou, não é de hoje, e muitas delas a gente desistiu, se desviou. Hoje estamos mais lúcidos e prontos. E logo, logo o bem vai se instalar. E daí, para nós irmos encerrando, então, é uma bênção nós conhecermos a doutrina espírita diante destes dias. Mas conhecer, estudar, é uma bênção muito grande saber que tudo isso, que esse momento de fervura naquela panela, muito quente, ela antecede esta nova era, este novo mundo. E é uma bênção muito grande poder participar deste momento, ser convidado. E nós aceitamos antes do berço. Alguns para liderar, outros para ser teimoso e falar, e vocês para ajudar e para ir fazendo aquela parte que me cabe, como os 500 da Galileia, que está lá no livro Boa Nova. Coisa mais linda. Eu leio lá pelo menos uma vez por mês, e já revi muitas vezes, e quase choro. Olha que coisa mais linda do mundo, né? Então, através destes conhecimentos, nós podemos converter, então, tudo aquilo que temos de erro, de luta, em coisas, em recursos espirituais, de força moral, para que possamos ser, então, aqueles obreiros do bem. Tenhamos absoluta certeza, né, que mesmo diante destas dificuldades, situações agressivas que nós estamos vivendo, logo, logo vai nascer este som de luzes. E daí nós vamos entender, para nós encerrar, aquilo que Jesus disse. Haverá, Kardec fala lá no Gênesis, a crença comum. O Espiritismo será a religião do futuro? Não. O futuro das religiões. Será a crença comum. Tinha que estar tudo. Aí Jesus fala assim para nós, antes de ir embora. Haverá um só rebanho e um só pastor. Daqueles envolvidos no bem, na caridade, que trabalham os filhos, que se esforça para praticar as virtudes e socorrer o próximo, que é o sentido da vida. O amor é Deus. Nós somos especiais quando amamos e não quando somos amados. Quando servimos. E é este o nosso desafio neste momento. Então, meus queridos irmãos, que ninguém se esqueça. Tudo isso está no contexto dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e Ele garantiu para nós: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Foi tudo isso que Ele disse para nós. Então, que sejamos nós, hoje, a partir de hoje, aqueles que se esforçam e buscam. Se o Jeremias estiver mal amanhã, vocês me ajudam. Se você estiver, daí vai nós socorrer aquele. E é assim. O mundo fragilidade. Como é que os cristãos iriam se reconhecer? Por muito se amar. Tenho certeza. E a hora que nós desencarnar, se vocês estiverem melhor que eu, por favor, leve de mim. Mas se eu tiver um beijo de pulga sobrando de coisas boas, de bônus, conta comigo. Eu sei que não vai ser muito, mas se tiver, pode contar. Um beijo no coração. Obrigado pelo carinho, pela paciência, pelo sorriso. E eu desejo muita bênção, muita paz, para que sejamos decididos a nos conhecer e nos trabalhar. E cada dia, um pouquinho, mudando, melhorando, crescendo. É a nossa necessidade, é a nossa razão da existência. Muita paz, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade que vocês me concederam. Então a gente agradece o nome da casa, a sua presença, as suas palavras, que Deus o abençoe. Foi uma noite encantadora. Então, para a gente partir para a finalização, eu estou com 2 livros aqui, eu não posso ser aulas espíritas sem doá-los. Alguém que está vindo na casa pela primeira vez e que não tem o Evangelho sem o Espiritismo, aleluia. Então, por favor. Mais alguém que queira dar de presente para alguém? Então,
Eu tenho mais aqui, se nós precisar, a gente tem graduação. Alguns recadinhos só, para a gente poder encerrar. Então, todos já estão convidados para estarem conosco às 20 horas na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, quem vai fazer a explanação é o nosso irmão Devair. E ele vai estar falando sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, às 20 horas, estão todos convidados. É isso mesmo, né? Falei errado. Ali embaixo, como é de costume, nós temos um cafezinho. Então, encerrando, a gente desce para confraternizar. Ainda temos algumas obras que estão à venda. Quem quiser adquirir também, só entrar em contato com a gente ali embaixo. E às sextas-feiras, nós temos o estudo do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, às 19 horas. Então, quem quiser, ainda tem como entrar, fazer parte desse estudo. Só me chamar lá no privado, passar o nome, que eu passo para o Fábio, que é o coordenador, e é só vir estudar. Tá certo? Então, para a gente finalizar, eu convido a todos a fecharem os olhos. E agradecimento a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado que nós recebemos esta noite e que nós possamos refletir, colocarmos o nosso alto amor em prática, ou seja, nos conhecermos a cada dia mais, para que, nos conhecendo, nós possamos trabalhar aquilo que nós ainda precisamos para nos assemelharmos cada vez mais à imagem e semelhança do nosso Mestre Jesus. Que Deus, que os amigos espirituais, possam abençoar a todos nós, encarnados e desencarnados que estamos, na paz de Deus. Que assim seja. Sim, seja. Então, muito obrigada a todos.